Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9. Prometo não ser muito demorado, mas tem uma palavra de Deus ao seu coração nesta noite, uma palavra abençoadora que vai despertar a tua fé, vai animar o teu coração e vai fazer com que você se desperte para cumprir as promessas de Deus na tua vida. O texto diz: as coisas, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Vou repetir. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Paulo, o apóstolo que escreve aos irmãos em Corinto, ele começa a primeira carta falando de alguma coisa que estava acontecendo na igreja. Um gostava de Paulo, outro gostava de Pedro, outro gostava de Cefas, outro gostava da mensagem do outro, e outro dizia que era de Cristo, e tinha alguma coisa acontecendo ali, e Paulo vai enfatizar que Cristo é acima de todos e de tudo que acontece no reino. Cristo, ele tem uma particularidade acima de todas as coisas, e quando você vê o Cristo trabalhando na vida do ser humano, mesmo aqui na face da terra, quando ele palmilhou, ou após a sua ascensão através dos apóstolos e da igreja, ele vai dizer no capítulo 1 ainda, que ele usa as coisas que não são, para confundir as que são. Ele usa as coisas que não têm valor, para reduzir a nada aquilo que tem valor. Então há uma inversão no agir, no trabalhar e no mover de Deus, naquilo que Deus faz na nossa vida. Às vezes a gente acha que tem que ser por esse jeito, daquela maneira, e a gente acaba, na maioria das vezes, nos frustrando e achando que não vai acontecer aquilo que Deus prometeu, porque não está de acordo com aquilo que nós planejamos, não está da maneira como nós achamos que tinha que ser, e aí a gente vai retardando a promessa na nossa vida, porque a gente para de acreditar, a gente para de confiar, a gente não consegue ficar naquela expectativa de que algo vai acontecer, e a incredulidade vai tomando conta do nosso coração e vai impedindo, porque se há alguma coisa que impede Deus agir na minha e na tua vida, é a incredulidade. Quando a incredulidade toma conta da minha vida, do meu viver, do meu pensamento, das minhas emoções e das minhas atitudes, eu acabo travando a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus na minha vida, e prejudica tanto que acaba proporcionando a falta da bênção que eu tanto desejava. A promessa que eu esperava e estava na expectativa acaba não se cumprindo por incredulidade do meu coração. É tão interessante que quando você começa a exercitar a fé, ela proporciona na vida daquele que crê o milagre que ele espera. As nossas vitórias vêm quando nós cremos que Deus é poderoso, suficiente para operar o milagre que nós precisamos. Somente Jesus, somente nele, através dele e por ele, que eu consigo ver as promessas se cumprindo na minha vida. João pode prometer, Pedro pode garantir, outro pode dizer que vai fazer, mas as promessas só serão cumpridas na minha vida pela presença de Jesus e pelo agir dele. Independente se ele vai usar o João, o Pedro, a Maria, o Paulo, a maneira como ele vai usar não me interessa. Eu sei que se eu crer nele, ele usa aquilo que não é para confundir aquilo que é. Ele usa aquilo que não existe para trazer à existência algo sobrenatural e extraordinário na minha e na tua vida, para a glória e louvor do nome dele. Aleluia. Quando eu entendo assim, aleluia, eu fico imaginando na geração que nós estamos vivendo, que é tão imediatista, tão rápida, que não consegue esperar. Os nossos filhos não conseguem esperar aquilo que a gente promete. E se você que tem criança pequena em casa, não se cuidar e prometer alguma coisa, você vai ter dificuldade, porque aquela criança vai ficar insistindo até que você cumpra o que prometeu para ela, de uma maneira tão enfática. Nós, os adultos, estamos com dificuldade de esperar. Parece que a gente quer as coisas para ontem. A promessa foi dada,
Aleluia, Deus falou e a gente não consegue passar pelo crescimento espiritual, físico, pelo crescimento social, mental e cultural para a gente receber a promessa que Deus tem para a nossa vida. E na maioria das vezes você encontra pessoas, aleluia, que se acomodam e dizem: até aqui está bom, eu já andei bastante, eu não preciso chegar lá onde que Deus queria que eu chegasse. E pessoas ficam travadas, paradas, aleluia, acomodadas na sua maneira de viver, achando que não vai ter aquilo que Deus prometeu. Mas eu vim aqui nesta noite para dizer para você, em nome de Jesus, aleluia, comece a crer naquilo que os olhos não viram, naquilo que os ouvidos não ouviram, naquilo que talvez ainda não está no teu coração. Deus está dizendo: eu quero prover para a tua vida, eu tenho poder para realizar no teu viver, eu posso suprir a necessidade, responder a oração, aleluia. Paulo está lembrando uma profecia de Isaías no capítulo 64 e no versículo 4, quando Isaías diz: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, aleluia, de um Deus que faz tudo por aquele que nele espera. Sabe o que o Isaías estava dizendo? Se vocês esperarem, o Messias está chegando. Se vocês confiarem, a promessa de restauração vai vir e vai chegar e vai ser bênção para a nação de Israel. Quando eu entendo a promessa de Deus, aleluia, eu começo a visualizar, a compreender que o tempo é de Deus, o agir de Deus é diferente do meu agir, e Ele cumpre na hora que Ele quer, para que o nome dEle seja glorificado. É tão interessante que, diante das palavras do apóstolo, aleluia, eu marquei 3 coisas importantes, e a primeira delas, ele diz assim: aquilo que os olhos não viram. E o que me chama atenção, e eu gravei aqui, é ver o invisível, é ver aquilo que ninguém vê, é ver aquilo que ninguém percebe, é você dobrar o joelho e Deus revelar para você, aleluia, a cor, a rua, a maneira como vai ser, e você levantar e dizer: Deus já me deu, eu já sou o dono da promessa, eu já tenho posse daquilo que Deus vai fazer, eu já tenho posse do emprego, eu já tenho posse da casa, do carro, eu já tenho posse da promessa do ministério, eu já tenho posse daquilo que Deus falou que vai fazer. E alguém olha para você e diz: mas como, se você não tem nada? Aí você diz: eu já estou visualizando o que Ele vai fazer. Porque às vezes Deus está fazendo e a gente não está enxergando, Deus está trabalhando e a gente não consegue ver, porque os nossos olhos carnais não ultrapassam o que está aparente ao que nós conseguimos ver. Ao que está atrás desta parede você não vê, o que está atrás, aleluia, ou na outra rua você não vê, mas quando você permite Deus abrir os teus olhos espirituais, você vê anjos e arcanjos, querubins e serafins trabalhando em teu favor, para que você receba o milagre de Deus na tua vida. Tem gente que desiste na caminhada, tem gente que não para aguardar, tem gente que não consegue, aleluia, descansar nas promessas do Senhor, como foi falado aqui, entrar na sombra do Onipotente, se refugiar no esconderijo do Altíssimo e dizer: Senhor, eu vou aguardar o Senhor bradar, o Senhor falar, mas eu quero que o Senhor me mostre, eu quero ter a visão do que vai acontecer. E quando Deus abre os teus olhos espirituais, aleluia, você se alegra e começa a adorar, a agradecer, aleluia. Sabe por que a gente às vezes não toma posse da promessa? Porque Deus mostrou para Moisés, dizendo: Moisés, vai lá e tira o meu povo do Egito. Eu ouvi a oração deles. Note bem, esse aqui eu não marquei, mas note bem, Deus vai ouvir a oração do povo, e Deus vai falar para Moisés: Moisés, o clamor do meu povo subiu desde o Egito, e eu desci para livrá-los e levá-los à terra que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. E aí a resposta da oração chegou através de Moisés.
Moisés acha que não é capaz, Deus prova que ele é capaz, ele entende e aceita a proposta de Deus. Quando ele chega no Egito, os familiares de Moisés, os israelitas que eles estão, não conseguem acreditar que Deus estava levantando Moisés para tirá-los do Egito. E Moisés vai trabalhando e arquitetando a saída com as 10 pragas. Na última praga, graças a Deus, todos já estão entendendo que devem obedecer o que Deus revelou a Moisés, e eles caminham, chegam no Mar Vermelho, e eles reclamam dizendo: tiraste nós do Egito para morrer aqui nesse mar. Já parou para pensar quantas vezes que a gente disse: o Senhor me tirou lá de outra cidade, pô, eu vou trazer para outro, o Senhor me tirou lá daquele emprego para me botar nesse emprego para mim ficar padecendo aqui. O Senhor, sabe, a gente às vezes reclama: o Senhor permitiu eu trocar de carro e agora eu não consigo resolver as coisas com esse outro carro. O Senhor me permitiu mudar de bairro e eu não consigo agora resolver as coisas onde eu estou morando. A gente às vezes acha que o mesmo Deus que nos chamou não é suficiente e poderoso para cuidar e cumprir tudo aquilo que Ele prometeu que iria fazer através da nossa vida. A gente acha que, aleluia, Ele não tem o poder de cuidar de você, e Ele diz através do profeta Isaías: você está na palma da minha mão. Aleluia, eu dei o Egito, eu dei a Etiópia em teu favor, para que você fosse liberto, e agora você tem o meu cuidado, eu não te deixo. Ele fala mais ainda através do outro profeta, dizendo: você é menina dos meus olhos, aleluia, ninguém pode te tocar, ninguém pode mexer com você, porque eu vou intervir, aleluia. É preciso a gente começar a visualizar o que Deus tem para nós, porque quando eu visualizar e Deus me mostrar e eu conseguir pela fé enxergar o que Deus tem para mim, a minha vida, a minha caminhada, ela é mais tranquila. Eu consigo caminhar, eu consigo andar, eu consigo viver uma vida crendo que o que está acontecendo aqui não é para não deixar eu chegar ali, mas é para que eu me fortaleça para chegar ali, é para que eu tenha estrutura, que ao chegar ali eu possa desfrutar das bênçãos do Senhor. Não pare na caminhada, aleluia. Não pare na caminhada. Deus quer te dar visão espiritual. Você lembra daquele menino que estava lá, era servo, parece-me que é Geazi ainda, não lembro se Geazi já tinha morrido ou não, mas era Eliseu e o moço de Eliseu, e eles estavam lá no capítulo 6 de 2 Reis, eles estão lá em Dotã. Deus revela os mistérios e o que o rei da Síria trata na sua recâmara, e Eliseu diz: rei de Israel, não vá para esse caminho porque tu vai morrer. Ele fala de novo, o rei manda alguém ver, e realmente tinha emboscada por 2 ou 3 vezes, e aí o rei da Síria chama e faz uma reunião e diz: quem que está entregando as minhas estratégias de guerra para o rei de Israel? E alguém diz: é um homem chamado Eliseu. Deus revela para Eliseu, Eliseu conta para o rei não vem, e a gente não consegue pegar o rei de Israel. Olha o cuidado de Deus para um rei que nem era tão fiel com Deus, mas Deus está cuidando porque Ele é o anjo, Ele estava ali para cuidar, e de repente o rei da Síria diz: vamos lá, ele está em Dotã. Alguém diz: ele está lá em Dotã, vamos lá em Dotã e vamos prender o Eliseu e traga para mim. A Bíblia diz que quando Eliseu acorda, Dotã está cercada. E nem Eliseu que acorda, é um moço que acorda por primeiro, e o moço abre a porta e vê o exército da Síria ao redor de Dotã. A cidade é uma vila, é algo pequeno, é menor que um bairro, né, talvez o menor bairro de Sara, algumas 4, 5 ruas, e está todo aquele exército, talvez 10, 15 mil soldados para prender um homem, estão ao redor, e ele volta, fecha a porta correndo e diz: ai meu Senhor, carros e cavaleiros. E aí Eliseu disse: vamos fazer uma oração? Aleluia, porque a tua visão está só nos carros e cavalos e cavaleiros que estão aí fora. Vou orar por você. E Eliseu ora: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. A oração é simples.
mas a comunicação é certa. Jeremias 33:3 ainda continua sendo o telefone que liga com o céu, e você diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Eu vou mostrar, eu vou anunciar, eu vou revelar para você coisas que você não sabe, aleluia. E quando o moço abriu os olhos, ele vê carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu, ao redor da casa, aleluia. Ele diz: oh glória, vamos vencer em nome de Jesus. Sabe o que é isso? Na hora da prova, na hora da luta, não fale nada precipitadamente, ore e diga: Senhor, me deixa ver o porquê dessa prova, o porquê dessa luta, o porquê que eu estou cercado e não tem saída. E Deus vai mostrar carros e cavalos, anjos trabalhando em teu favor para você ter vitória, aleluia. Os nossos olhos espirituais precisam ser abertos. É século 21, é pós-modernidade, é a era da velocidade, é tanta coisa querendo se resolver, é tanta coisa mudando. Falei algumas coisas que mudou em 15 dias, mas tem tanta coisa mudando que muda às vezes numa semana. Aquilo que acontecia em 5 anos está acontecendo em 1 ano, daqui a pouco o que acontecia em 10 anos vai acontecer em 6 meses, de tanta mudança, porque a tecnologia e a ciência está se multiplicando. Mas em nome de Jesus, você é crente e tem uma visão espiritual, você tem a visão do reino, você tem a visão de Cristo na tua vida, e a visão espiritual vai te dar perspectiva de que as lutas não são para a tua derrota, mas é para a tua vitória em Cristo Jesus. O Asaf começou a olhar no capítulo do Salmo 73, você lembra do Asaf? O maior músico da nação de Israel. Ele começa a olhar com os olhos carnais, e ele vê o ímpio, ele vê o ímpio, ele vê o ímpio, ele vê o ímpio. O ímpio prospera, o ímpio nem na morte não tem problema, está tudo bem com o ímpio. E ele diz: meus pés quase se desviaram porque os meus olhos estavam. Mas daí eu entrei no templo, eu entrei no santuário, e no santuário tu ergue os olhos e você vê Deus. Por isso que você tem que vir à igreja nos domingos, se puder, na terça e na quinta, porque aqui você vê a glória de Deus, aleluia. E naquele dia ele diz: eu entrei, até que eu entrei no teu santuário, e aí abri os meus olhos espirituais, e aí eu fui ver o fim do ímpio. E aí eu me alegrei, porque ele termina dizendo: bom para mim é aproximar-me de ti, Senhor. Pela visão espiritual que eu estou tendo, aleluia, eu não posso olhar para o ímpio e ter inveja do ímpio. Eu tenho que olhar para ti e me aproximar do Senhor, e a me achegar ao Senhor, e me envolver com as coisas do Senhor, aleluia. Comece a ver o invisível a partir de hoje. Sabe o que é ver o invisível? Aleluia, é você ver aquilo que não aconteceu como se já tivesse acontecido. Comece a ver o teu filho transformado a partir de hoje. Comece a estender a mão e ver o teu marido abençoado a partir de hoje. Comece a estender a mão e ver a tua esposa abençoada a partir de hoje. Comece a estender a mão e ver o teu pai abençoado, a tua mãe abençoada a partir de hoje. Comece a estender a mão e ver o teu trabalho sendo o melhor trabalho que você pode ter por enquanto, porque Deus tem coisas melhores e maiores para a tua vida. Comece a enxergar que aonde você está, inúmeras, milhares e milhões de pessoas queriam estar. Se você tem 3 refeições por dia, se você tem uma roupa para usar todo dia, e pode trocar ela todo dia, para que lave, 3 mudas de roupa, 4 mudas de roupa, e ninguém tem menos do que 20 mudas de roupa aqui nessa igreja. Se você tem alguns sapatos para trocar, você já é melhor do que 4 bilhões de pessoas que habitam o planeta Terra.
Talvez 5 bilhões de pessoas têm menos do que você tem. E aí você olha e diz, não dá, não tem jeito, estou desanimado, estou frustrado, vou parar. Deus está dizendo, não olhe por essa perspectiva, olhe pela visão espiritual. O teu nome está escrito no livro da vida. Você é um cidadão do céu, você vai morar no céu. A tua pátria não é aqui. Pode ter problemas aqui, frustrações aqui, decepções aqui, mas você vai morar lá na eternidade, para sempre com o Senhor, sem dor, sem lamento, sem tristeza, sem angústia, na presença dEle, adorando, exaltando e glorificando a Ele. Comece a visualizar o céu pelo lado de dentro, e você vai dizer, vale a pena sofrer, vale a pena servir, vale a pena adorar ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu tive lá, não vai dar para mim esse ano, mas eu tive ano passado lá em Cabo Verde. Aleluia, eu me lembrava alguns dias atrás, e vocês tiveram a presença dos missionários aqui, eu não pude revê-los, mas eu me lembrava enquanto eles estavam aqui, eu vi até algum testemunho. E aí você vê pessoas ali que não têm água potável, pessoas que não têm água encanada, que não têm nada, pessoas que participam de uma refeição. Ali um país em que não chove durante o ano inteiro. Tem ano que não chove, e tem ano que chove 2, 3 dias durante o ano. Tem rio e tem ponte, mas não tem água no rio. E aí você está morando em Içara, e todas as vezes que eu me direciono, ou descendo a serra, ou pela 101, eu fico maravilhado por chegar em Içara. Aleluia, uma das cidades melhores para morar aqui no sul de Santa Catarina. E a gente às vezes reclama, murmura, diz que coisa ruim, que luta, que prova. E Deus está dizendo para mim, para você, olhe com os olhos espirituais, abra a tua visão em nome de Jesus, e comece a agradecer, comece a adorar ao Senhor. Segunda coisa que Paulo fala, aquilo que os ouvidos não ouviram, e eu coloquei aqui, crer no impossível. Primeiro é ver o invisível, aquilo que os olhos não viram. Ouvir o que os ouvidos não ouviram é crer no impossível, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Crer no impossível é fazer a vontade de Deus mesmo quando as coisas estão dando tudo errado. Crer no impossível é você acreditar que do nada Deus pode fazer e trazer à existência aquilo que Ele prometeu que ia fazer. Eu ontem contei um testemunho ali na Vila Nova, vou repetir hoje aqui porque me chamou a atenção. Ali um pastor, essa semana eu vi um pastor contando nas redes sociais aí, num videozinho, ele contando que ele conheceu um juiz cristão, era delegado, passou para o concurso para juiz e foi designado para uma cidade ali do Nordeste e para ser juiz naquela cidade. E de repente ele chega o dia dele mudar e ele organiza a mudança, pega o carro e vai, e de repente ele está indo e dá um congestionamento, ele para por 1 hora e alguns minutos no congestionamento, ele não entende o congestionamento, e no meio do congestionamento ele liga o rádio, e talvez você já até ouviu isso aí, ele liga o rádio e de repente ele sintoniza, quando liga o rádio, dá numa rádio evangélica com um programa de mulheres falando do amor de Deus e orando, intercedendo, e naquela hora que ele está ouvindo o rádio, uma irmã liga e pede oração por uma causa na justiça, que fazia 10 anos, mais de 10 anos, quase 20 anos, que não tinha resposta do juiz. E aí ela conta o testemunho, conta a situação e pede oração, e ele no contar, conta que é da cidade para onde ele vai ser juiz. E aí elas oram, ele desliga o rádio, segue viagem, e ele chega na cidade onde ele vai ser juiz daquela comarca. Ele assume o gabinete, chama o seu assistente, o seu assessor lá, e diz, me traz o processo da fulana de tal, e traz o carimbo, né, que eu vou carimbar, vou dar a vista e vou aprovar. E aí o pastor diz assim, você já parou para pensar? Deus tira um juiz, coloca outro juiz. Deus cria um congestionamento para um camarada ligar o rádio. Deus toca no coração da irmã para ligar na mesma hora para a rádio, para pedir oração para o juiz, ouvir que tinha uma causa, e o juiz chega lá para dar a resposta para uma oração de quase 20 anos. E aí você vai dizer, Deus não é Deus, aleluia, Deus é Deus,
Ele trabalha quando você crê no impossível, quando você crê no sobrenatural. Deus move céu e terra para abençoar a tua vida. Deus trabalha em teu favor. É só acreditar, é só crer no impossível, aleluia. Crer no impossível é viver maravilhas de Deus em nossa vida. Quando você consegue crer, milagres começam a acontecer. A palavra de Deus é suficiente, poderosa para te dar fé suficiente para crer no milagre. Você não precisa de uma revelação qualquer, você precisa da palavra de Deus, dizendo: eu sou Deus, eu sou Deus, eu te conheço pelo teu nome, eu te remi, eu te chamei, as águas não vão te submergir, os rios não vão te afogar, as chamas não arderão em ti, nenhum fogo vai te queimar, porque eu estou cuidando de você. Permita-te crer na promessa de Deus, aleluia. Eu marquei tanta gente para falar aqui, falar de Noé, irmão, que Noé acreditar no dilúvio quando nunca tinha chovido. Falar de Abraão, acreditar nas terras que ele nem imaginava para que lado eram. Acreditar que com 99 anos ele pode se deitar com Sara e gerar um filho de uma mulher de 89 anos, não tem como. Mas aí você vê a crença no impossível, crer naquilo que não existe. Você vai ver Maria, mãe de Jesus, acreditar no anjo e dizer: faça na minha vida segundo a tua vontade. Quando o anjo diz que ela seria a mãe do Salvador, e ela conceberia do Espírito e geraria no seu ventre o fruto da vida, aleluia. O verbo que se fez carne habitou entre nós. Nós precisamos pedir que Deus renove a nossa fé para a gente crer mais, para a gente confiar mais, para a gente realmente entender e dizer: eu creio, aleluia. Marta era tão incrédula, porque quando Jesus vai na casa dela, ela não senta com Jesus, é a Maria que senta. E a Marta está lá lavando, limpando, ajeitando, e ainda briga com Maria, ou com Jesus, dizendo: ô Senhor, manda a Maria me ajudar aqui, só estou eu limpando e cuidando e preparando o almoço. E aí Jesus diz: Marta, Marta, estás tão atarefada com tantos afazeres. Maria escolheu a melhor parte, que nunca vai ser tirada. E você está aí, vai ter que fazer amanhã de novo, vai ter que limpar semana que vem de novo, vai ter comida amanhã de novo. É tempo de eu e você começar a acreditar e dizer: Senhor, eu vou parar na tua presença, eu vou me acomodar no teu colo, e eu quero crer que o Senhor é poderoso para fazer além do que eu estou pedindo, além do que eu estou imaginando, porque essa é a promessa do apóstolo Paulo, aleluia, quando revela Jesus dizendo: Ele é poderoso para fazer além do que nós pedimos, além do que nós pensamos, porque para Ele, dele e por Ele são todas as coisas, para a glória do nome do Senhor. Você já imaginou o Pedro indo lá? Jesus diz: Pedro, vai lá e pesca um peixe. Primeiro peixe que você pescar, tem uma moeda dentro da boca do peixe. Irmão, não tem como. Aleluia. Deus está dizendo: eu preciso que vocês comecem a acreditar, vocês comecem a crer. Nós precisamos voltar a crer que Ele ainda restaura, que Ele ainda cura, que Ele ainda liberta. Ele vira para Jairo e diz: Jairo, não temas, creia somente, porque a tua filha será salva. E Jairo fica ali, aleluia. Se fosse eu, tinha corrido para casa, porque a filha estava morta, e Jairo fica ali então com Jesus, esperando ele curar, acertar as coisas com aquela mulher do fluxo de sangue. Jairo fica ali e vai com Jesus para casa. Não te apresses, não saia antes do tempo, leva Jesus para tua casa, espera um pouquinho. Alguém pode ligar dizendo que acabou, que não tem mais jeito, que não tem mais saída. Diz: não, pera aí, eu vou esperar Jesus. Jesus vai comigo e eu vou entrar em casa e o milagre vai acontecer. Jesus vai comigo, eu vou entrar na empresa e o milagre vai acontecer. Jesus vai comigo, eu vou no hospital e o milagre vai acontecer, para a glória do nome do Senhor. Para encerrar, quando a gente crê no impossível, vê o invisível, acontece o extraordinário. E o extraordinário é tão maravilhoso, porque o extraordinário, irmão, eu marquei aqui o exemplo de Esther, uma moça que está em Suzã, Suzã, capital, e o rei resolve escolher uma nova rainha, e o Mardoqueu, inteligente como era, diz: minha sobrinha, vai lá, te prepara,
porque tu vai ser candidata a rainha. Quando você crê no impossível, vê o invisível, você se torna a viver o extraordinário de Deus. Aquela moça creu no tio, aleluia. É tio, me ajude se for primo, mas é tio, né? E o tio diz, vai lá e faz assim, assim ela vai e faz como o tio falou. Passa o tempo e o rei escolhe ela para ser rainha. Aleluia, quando eu e você obedecermos às recomendações da palavra, aleluia, crer no impossível. Era impossível aquela moça ser rainha. Era impossível aquela moça, ninguém conseguia ver ela como rainha, uma camponesa de outra gente, de outra raça, habitando em Suzã, escrava. Como que você ia ver aquela mulher sendo rainha? Mas o tio dela viu o invisível. Você vai ser rainha. O tio dela creu no impossível, diz, você vai ser rainha. Vai e faz, aleluia. E ela fez. É tão extraordinário quando a gente consegue entender o sobrenatural de Deus. Eu marquei Elias também, porque Elias, irmão, Elias é um típico Hebron, ou talvez o seu nome que aqui está nessa noite. Por causa de uma mulher desanimou, queria morrer, pediu a morte, já tinha feito tanta coisa boa na nação de Israel como profeta. A rainha Jezabel vai dizer que vai matar ele, ele corre, quer se matar antes que morra pela mão da rainha, porque a gente quer fazer isso, né? Antes que alguém me denuncie, eu vou me denunciar. Antes que alguém me mate, eu vou me matar, para não dar os lauréis. A gente às vezes faz isso, seja administrativamente, financeiramente, socialmente, ou até mesmo fisicamente. A gente está doente, você já quer pedir a morte. Quer ver? Ainda ontem minha esposa pegava no meu pé porque deu uma febre. Eu queria estar com febre, ela mediu 2 vezes e deu 37. E aí, mas eu estava ruim, estava tremendo de frio, no calor de ontem. E aí a gente já quer se entregar. E imagine, aleluia, o profeta Elias foi lá, e eu me vi no profeta Elias quando eu estava escrevendo isso hoje, porque daí o Elias vai lá, Deus manda o anjo 2 vezes, come e bebe, porque muito longa é a tua jornada, come e bebe, porque muito longo é o teu caminho. Ele caminha 40 dias e 40 noites, chega no Horebe, e Deus vai lá e diz, Elias, passa os terremotos, os ventos, os trovões, os raios, aí vem a voz meiga e suave, Senhor Elias, o que tu está fazendo aí? Tenho tanta coisa para fazer com a tua vida. E aí o Elias acreditou, irmão. Quando a gente acredita, a gente vive o sobrenatural. Elias podia ter dito, Senhor, tá bom, eu quero continuar morrendo. Eles, não, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Deus disse para Elias, Elias, sai daí, volta pelo teu caminho, vai lá e unge Azael, o rei da Síria, unge Jeú, rei de Israel, e vai lá e unge Eliseu para ser o teu substituto, e depois eu vou acertar as coisas contigo. Sabe o que é isso? Quando a gente crê no impossível, vê o invisível, ele começa a ver o sucessor dele, ele começa a ver o rei de Israel, ele começa a ver, aleluia, Deus trabalhando no contexto da história de Israel, e ele sai, e aí o sobrenatural que eu vi na vida de Elias é o que você vai viver, é o que eu vou viver, aleluia. Elias é arrebatado ao céu num redemoinho, aleluia. Um carro com cavalos de fogo separa ele de Eliseu lá depois de passar o Jordão, e ele não morre, aleluia. Ele é arrebatado ao encontro do Senhor. Quando eu entro na promessa e vivo a promessa, vendo o invisível, crendo no impossível, eu tenho garantia que a qualquer dia o Senhor vai me arrebatar, vai me levar ao encontro dele, no soar da última trombeta. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados, subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e viveremos para sempre com ele, aleluia. Fica de pé na presença de Deus nesta noite tão maravilhosa. Você vai viver o extraordinário. Aquilo que era para ser velório vai ser sinal de festa na tua casa. Aquilo que era condenado à morte, Deus vai dar o edital e o boletim de vida, dizendo que vai viver para a glória do nome do Senhor. Aquilo que estava preso, Deus vai promover a libertação, em nome de Jesus, aleluia. Você pode até imaginar que é um sonho, que é uma visão, mas Deus vai te mostrar e você vai conseguir enxergar, e aí tu te levanta para adorar e engrandecer o Senhor, dizendo, bendito seja o nome do
Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você nessa noite. Vou pedir para os nossos obreiros estarem aqui na frente. Aleluia, os pastores que puderem estar aqui na frente, os evangelistas. Aleluia, pode vir ficar aqui. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou orar nessa oração. Eu decidi fazer algo diferente aqui nesta noite. Não tinha nem programado, me lembrei agora. Aleluia. Você que precisa de um milagre de Deus, você que precisa da resposta de Deus, você vai vir direcionando a um deles. Você vai vir na frente de um dos pastores, ele vai orar, e a partir da oração você volta, e aí vem outro. Tem vários pastores aqui para receber a oração. A partir da oração você volta. Eu quero orar com você. Venha colocar a tua vida nas mãos do Senhor, os teus problemas nas mãos do Senhor. Pai de amor e de bondade, em nome de Jesus Cristo nós oramos, Senhor, neste momento. Aqui estão os teus filhos, ó Pai, que precisam de uma intervenção, e cada um está direcionando para que receba a oração de um pastor que aqui está, de um dos nossos obreiros que aqui estão. Entra agora com providência e vai operando o milagre, vai operando a restauração, vai respondendo ao pedido, ó Pai. Se ele veio é porque crê, se ele está aqui diante do altar é porque tem confiança e sabe que o Senhor pode fazer. Entra agora com providência na vida do teu filho, na vida da tua filha, Senhor, e opera um milagre, opera maravilhas, opera obras extraordinárias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos vitória sobre a tua igreja, vitória sobre os teus filhos. Que a bênção alcance a vida deste homem, a vida desta mulher que está recebendo a imposição de mãos, que está recebendo, Senhor, aleluia, a oração. Aleluia, quem já recebeu pode voltar para o seu lugar. Aleluia, Deus, entra com providência, Senhor, e opera milagres aqui nesta noite. Nós cremos no teu agir, nós cremos que o Senhor estará abrindo os olhos espirituais para que a visão seja clara acerca daquilo que o Senhor quer fazer na vida do teu filho, na vida da tua filha, seja na área espiritual, na área da saúde. Vai proporcionando a cura, vai proporcionando a restauração, a libertação. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós cremos, em nome de Jesus nós estendemos as mãos, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer além do que pedimos, além do que pensamos, e nós declaramos restituição, restauração, mudança de atitude, mudança de vida. Deus, que a fé gerada pela palavra venha tomar conta deste coração, e a partir de hoje o teu filho veja o milagre acontecendo, veja as portas se abrindo, veja pela visão espiritual o Senhor resolvendo o problema. Assim nós oramos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus.